Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza. Tudo bem? Eu espero que sim. Neste vídeo nós vamos fazer aqui uma análise sobre o Mateuzinho, que é o jogador do Sampaio Corrêa, e que neste momento é especulado como possível reforço do Fortaleza. Em que sentido esse jogador poderia ser interessante para o Fortaleza? É de fato um jogador que consegue entregar qualidade ali no aspecto defensivo e também ofensivo? É um lateral diferente daqueles que o Leão tem hoje no seu elenco? É diferente, é melhor, é pior, é igual, né? Enfim, na verdade, quando a gente olha para a posição de lateral ali no elenco, complica bem, né? A situação não está muito fácil para o Fortaleza, não. Mas acho muito interessante esse interesse do Fortaleza por esse jogador. A meu ver, o Fortaleza deu a entender que estão tanto quanto perdido nessa visita ao mercado, né? Quando busca jogadores ali bem diferentes. Quando busca, por exemplo, o Galhardo, que é um jogador que, a despeito de seus problemas extra-campo, que neste momento é até bom não falarmos mais deles, né? Mas é um jogador que tecnicamente pode entregar bastante para a equipe, e ao mesmo tempo busca outros jogadores que ninguém entende muito bem, né? Por que foram contratados, né? Então, traz também o Brits, né, que é um jogador que está, até o momento, para mim, é o grande reforço do Leão, um jogador realmente muito diferente, que mostra muita qualidade. Então, é uma visita no mercado em que não parece ter ali muita lógica, né? Mas eu acho que essa busca, no geral, ela muda de figura com a presença do Mateuzinho, né, com a possível contratação do Mateuzinho. Ela muda para pior ou para melhor? Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Então, vamos falar sobre este assunto especificamente um pouco mais, abordar as qualidades técnicas do jogador da Bolívia querida, mas evidentemente que antes disso eu vou pedir a sua autorização para falar que este vídeo tem um patrocínio da XBet. Isso é muito importante aqui para o meu canal. É uma casa de aposta mundialmente conhecida, tá? Para você que gosta e curte uma aposta esportiva. Sempre é bom ressaltar isso, né? Para você que gosta e curte uma aposta esportiva, né? Porque a aposta não é para amador, né? Agora, se você for amador das apostas, vá naquilo que funciona. Vá numa aposta segura. Sempre. E vá numa casa de aposta segura também. Que vai te tratar com respeito. Que vai entregar para você, sem burocracia, os seus ganhos, né? Enfim, que vai te tratar bem. Na medida do possível, vai te tratar muito bem. É a mais confiável do planeta. É uma casa de aposta que patrocina inúmeras equipes importantes no futebol europeu e mundial. Então fica aí a dica para você. Para você se cadastrar, use o link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. E aí, depois que você se cadastrar, volta aqui, pega o código promocional 1xjosa e coloca lá também, para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Mas também, gente, é um código identificador, para mostrar para os caras de onde você partiu. E aí eles vão entender que vale a pena realmente patrocinar esse canal aqui. Eu já fui inscrito, Josa, a partir da sua dica aqui. Então, quando você for apostar, quando você for fazer aposta, use e abuse de apostar na 1xBet. Que isso também mostra o seu perfil de apostador e o quanto é importante, né, que você, né, que eles patrocinem este canal. Tá bom, gente? É isso. Fechando parênteses, então, e falando agora do Mateuzinho. Como é que o Mateuzinho, na verdade, ele configura essa busca do Fortaleza no mercado definitivamente, né? Vamos pensar, por exemplo, imaginar que o Fortaleza não traga mais ninguém, exceto esse lateral. Como é que ficaria? Ficaria uma busca positiva ou negativa a respeito dos jogadores que chegaram, tal, enfim. Como é que ficaria? Na minha opinião, ficaria muito positivo. Por quê? Porque é um jogador de baixo perfil, pouco conhecido. É um jogador que um clube da segunda divisão, como Vasco da Gama ou Cruzeiro, pode a qualquer momento contratar. Na verdade, nem pode mais, de certa forma, né? Mas que poderia contratar. Pode perfeitamente contratar ao final da temporada, né? Para começar, por exemplo, um novo momento na Série A. É um jogador de 23 anos que ainda não teve uma grande chance no clube grande. É um jogador, assim, sabe, a partir do seu perfil, a gente pode perfeitamente configurar como jogador. Que passou desapercebido mesmo, que muitas das suas qualidades técnicas não foram levadas em consideração pelos clubes onde ele esteve, né? É um jogador que tem valências ali que talvez não fossem tão importantes assim para algumas dessas equipes, em alguns momentos. Então, até por causa disso, ele passou muito, né, como um desconhecido até chegar aos 23 anos. E também é importante considerarmos que as características que ele tem no jogo dele hoje são as mesmas características que ele já tinha algum tempo atrás. Mas o problema aí, no caso, é a execução dessas características, que talvez não fossem as melhores possíveis. Talvez ele não conseguia executar muito bem essa característica. Não que as características não fossem as melhores, mas a execução dela talvez não fosse a melhor possível. Dinamitando-as em termos de qualidade.
Então, às vezes é muito complicado, porque o jogador às vezes executa mal aquilo que ele sabe, e ele passa a impressão de que ele não sabe, né? Há também casos no futebol de jogadores que têm muita qualidade técnica, né? E executa mal, né? Porque às vezes não quer, né? Às vezes parece que está desinteressado. Às vezes você acha craque demais. Você acha o bambambam. E aí fica muito acomodado também, não somente nas partidas, como também na própria carreira. A gente olha hoje para o cenário do Fortaleza, a gente percebe que tem jogador, por exemplo, como Lucas Crispim, é um jogador interessante, que tem algumas valências no seu jogo muito importantes, mas e a nhaca, e a vontade, né, de executar, e a disposição, né, parece que tem outras prioridades na vida. Por exemplo, encher a cara, talvez seja muito melhor do que jogar futebol. A gente tem visto nos últimos jogos do Fortaleza, quando ele entra, evidentemente, que o Lucas Lima também é um jogador que tem todas essas grandes valências técnicas, mas parece que a vontade de nem sempre estar junto, né? Então, tem jogador que tem realmente muita condição técnica, uma condição técnica muito elevada, mas ele não consegue executar. E isso muito por causa do comportamento, por causa da disposição, porque às vezes acha que joga demais, e aí se acomoda na carreira. E tem jogadores que também não conseguem executar por vários processos, né, pelos quais ele passa quando ele é muito jovem, né? Então chega no clube muito cedo, aí fica pouco tempo, o técnico não acredita muito, fica no banco, aí vai para outro time, a mesma coisa e tal. E isso também intimida o atleta. Acho que esse é o caso do Mateuzinho. Só que parece que ele conseguiu chegar a um nível de maturidade muito interessante para os seus 23 anos de idade. Isso tem ajudado esse atleta a conseguir desempenhar muito bem, executar muito bem as suas características. E aí, a partir daí, a gente consegue ver essas características que nós não víamos anteriormente. E essas características realmente são muito interessantes, e é sobre elas que eu vou falar a partir de agora. Tá? Olha só, é um lateral de 1,75 m, é um lateral que tem ali não é frágil fisicamente, a meu ver. É um lateral que ganha a maior parte das disputas, né, que fazem no campo defensivo. Agora, contudo, é um lateral, acho que defensivamente ele manda muito bem, chega muito bem na bola, desarma, né? Chega muito rápido na marcação também. É um lateral, por exemplo, que quando um ou outro volante da sua equipe ali tenta jogar um pouco mais no meio de campo, ele às vezes vai fazer o trabalho de volante. Então, quando a equipe, por exemplo, perde uma bola ali no campo de defesa e o adversário vai para o contra-ataque usando o lado do campo, ele sempre chega na cobertura, voltando a recompor o setor direito, fazendo uma cobertura muito boa, da cobertura de um espaço que está vazio, até porque ele tinha saído dali para cobrir um outro jogador. Então ele tem muita rapidez para dar o bote, consegue dar o bote muitas vezes, na maior parte das vezes, no momento certo, com o timing correto, e isso faz com que, embora seja um jogador que desarma muito, não faça muitas faltas assim, e não receba também tantos cartões amarelos como outros jogadores o fazem, né? Defensivamente, portanto, eu acho que é interessante. O olhar dele parece muito panorâmico naquele primeiro campo ali, que é o campo de defesa. Curiosamente, quando ele está um pouco ali, no meio de campo ali, como se fosse um volante ali, até cobrindo o espaço ali, deixado por um outro jogador que foi um pouco mais à frente, curiosamente, quando o jogo retorna ali para aquele setor, retorna para ele, ou, por exemplo, quando o time adversário, na verdade, tenta contra-golpear e não vê, por algum motivo, não vai para o lado do campo, ele acaba dando um combate naquele setor também, ou quando a equipe está voltando o jogo, ele acaba recebendo essa bola naquele setor também. E ali ele parte com essa bola, muitas vezes, no meio de campo. Ele pratica essa bola a partir do corredor central. Quando pode, ele busca a diagonal. Porque o Matheus é um jogador que ele sempre tenta, quando ele está nesse espaço aí, fazer um passe, né, e aí buscar, sobretudo, o lado do campo. Né? Ele ataca o espaço pelo lado para tentar receber essa bola ali, e aí já se posicionar para fazer o cruzamento. Então, tem essa característica interessante dele também, de um jogador que tem uma visão muito panorâmica, na minha opinião, quando é colocado ali, quando ele está presente no meio de campo. Como lateral, ele faz a ultrapassagem muito bem. É um lateral, como eu disse, de muita velocidade. É um lateral que consegue aprofundar bem o campo, vai até o fundo do campo. Agora, é um lateral que nem sempre precisa ir até o fundo do campo, que consegue também entregar uma jogada interessante, uma bola interessante, um passe curto, longo ou por elevação, na minha opinião, com muita qualidade também. Olha, o cruzamento do Mateuzinho, você pode pegar vários laterais direitos hoje que temos na Série A e na Série B, eu diria para vocês que é um dos melhores cruzamentos hoje que a gente tem na lateral direita no futebol brasileiro. Sem nenhum exagero, gente. É um dos melhores cruzadores hoje que a gente tem, considerando Série A e Série B hoje do futebol brasileiro. O Flamengo, por exemplo, tem um jogador chamado Mateuzinho, né, que, infelizmente, na minha opinião, não executa nem metade dos cruzamentos com a qualidade que faz o Mateuzinho do Sampaio Corrêa, né? Esse mesmo Mateuzinho do Flamengo tem uma dificuldade enorme para recompor. O Matheus, é isso mesmo, Matheus do Sampaio Corrêa, é um jogador
Claro, tem alguma questão aí também que precisa melhorar, porque como ele trabalha muito bem naquele campo ofensivo, nem sempre ele é o cara que precisa, que volta, porque o setor dele está muito coberto, e aí às vezes ele até demora um pouquinho, acho que tem que melhorar um pouquinho essa questão aí, mas também é de nível, é muito melhor do que, por exemplo, o Mateuzinho do Flamengo, é isso mesmo, né? Meus amigos, é um jogador que vai ao fundo do campo, é um jogador que vai ali, chega perto da área, já procura fazer o passe, é um jogador que cruza muito bem e é um jogador da bola parada. É um jogador que cobra faltas, é um jogador que cobra escanteio, é um grande assistente, né? E é um jogador que arremata de longa distância. E tem um ótimo remate de longa distância também, de muita qualidade e muito certeiro. Josa, é para tudo isso mesmo? É para tudo isso mesmo. Ele é um jogador destro, mas que cruza e às vezes chuta, é isso mesmo, até mesmo com o pé esquerdo. E olha, não faz isso mal, não. Ele, mesmo com o pé esquerdo, ele consegue passar, mesmo com o pé esquerdo, você vai encontrar arremates de média e longa distância do Mateuzinho nesta temporada. É um jogador que consegue realmente chutar de uma maneira bem interessante. Por quê? Porque é como se ele mirasse um lugar do arco onde a bola tem que ir, e ele joga a bola naquele setor mesmo, naquele lugar mesmo. Então, é um remate muito certeiro. Então, é um jogador que, nesta temporada, está no melhor momento da sua carreira. É um jogador que vem de temporadas, evidentemente, muito frágeis, mas que está numa grande temporada na carreira. Porém, quando a gente olha para a execução dele, e a execução é tudo, diz muito sobre o jogador, a gente percebe que não é por acaso que ele está nesse momento. É porque ele tinha, sim, sempre teve muito boas características, e neste momento ele está executando muito bem. Aparentemente a cabeça dele está boa, ele já é reconhecido como um jogador hoje interessante. Para mim, é o melhor jogador hoje do Sampaio Corrêa, mesmo que tenha ali o Poveda se destacando muito, mesmo que tenha o Pimentinho, que para mim é um belíssimo jogador, né? Mas, na minha opinião, o Mateuzinho taticamente, é o melhor jogador hoje do Sampaio Corrêa. E eu diria para vocês que, tecnicamente, talvez seja hoje também o melhor jogador do Sampaio Corrêa. Mas por que você está falando tudo isso do jogador? Parece que não tem problema. Sim, eu falei que a reposição precisa melhorar, evidentemente. Mas eu estou falando isso também porque eu queria terminar esse vídeo falando para vocês o seguinte. O Mateuzinho, neste momento, é um dos grandes jogadores da Série B, gente. É um dos grandes destaques da Série B do futebol brasileiro. Então, e para terminar, vou deixar mais um deleite para vocês aí. Pense aquele lateral pela esquerda da temporada passada que fazia um trabalho muito interessante até quando caiu pelo meio de campo. O Crispim. O Mateuzinho é um jogador que pode entregar muito das características ali do Pikachu. É claro, quando trabalhar ali na frente, ali como se fosse uma ala, ele poderia entregar essas características que o Pikachu entregava. E o Mateuzinho, ele consegue, a meu ver, pelo setor direito, é isso mesmo. Mesmo sendo destro, ele consegue também, nesse setor, entregar até mesmo um pouco desse jogo que o Crispim entregava pelo setor esquerdo. É por certo que o Crispim, por ser um destro, tem muito a ver o fato dele fazer essa diagonal, cair para dentro ali, buscar o corredor central ali, quando ele está pela diagonal, quando ele está ali no setor esquerdo. Mesmo que o Mateuzinho seja um jogador destro, em algumas situações ele também faz isso. Não vai muito para o meio do campo, mas ele também vai em algumas situações. Ou seja, a gente está falando de valências e valências de um jogador interessante que, na minha opinião, sempre jogou nessa posição aí de lateral, mas quando a gente olha para o comportamento dele dentro de campo, a gente pode falar claramente que é um jogador que tem muitas outras valências, né, que podem servir para o Fortaleza, não somente como lateral. Ele pode até ser improvisado como um lateral ala definitivamente, como extremo, ou em alguma situação até mesmo como um volante de muita qualidade, na minha opinião. Então, o Mateuzinho, para mim, seria em tese, pelo que eu vi do jogador até hoje na Série B, seria, assim, em tese, uma grande contratação para o Fortaleza, e, na minha opinião, conseguiria configurar essa visita ao mercado como uma visita muito positiva diante de alguns jogadores que chegaram, que talvez não entreguem tantas coisas assim, esperemos que entreguem, e diante de outros jogadores que podem entregar, e um deles que já está entregando, que é o Brits. Então, para mim, seria positiva demais essa busca do Fortaleza pelo Mateuzinho do Sampaio Corrêa. É isso.